Sabia que nos próximos 8 segundos irão nascer 34 bebés? Em Portugal nasce um bebê em cada 5 minutos. Como irá ser o mundo para eles? Dos licenciados em 2006, 1.300.000 são americanos, 3.100.000 são indianos, 3.300.000 são chineses. Quantos licenciados em 2006 falavam inglês na Índia? 100%. Prevê-se que nos próximos 10 anos o país onde mais se falará inglês será a China. Teria previsto isto há 60 anos atrás? Há 40? Há 20? O Ministério do Emprego dos Estados Unidos estima que os estudantes de hoje irão ter entre 10 e 14 empregos pela altura do seu 38º aniversário. Muitos dos cursos universitários de hoje não existiam há 10 anos atrás. O que irão eles estudar daqui a 10 anos? Mais de 50% dos jovens norte-americanos com 21 anos já criaram conteúdos para a internet. Mais de 70% das crianças norte-americanas com 4 anos de idade já usaram um computador. A internet começou a ser utilizada em massa pelo público em geral no início de 1995. 1 em cada 8 casais casados nos Estados Unidos em 2005 conheceu-se na internet. Número de dispositivos de internet em 1984, 1000. Em 1992, 1 milhão. Em 2006, 600 milhões. Você sabia que o primeiro SMS comercial de texto foi enviado em dezembro de 1992? O número de SMS enviadas e recebidas hoje excede a população do planeta. Foram feitas mais de 2,7 mil milhões de pesquisas no Google este mês. A quem eram dirigidas estas perguntas antes de existir o Google? Mais de 3 mil livros foram publicados hoje. O montante de informação técnica está a duplicar a cada 2 anos. Em 2010, prevê-se que duplique a cada 72 horas. Prevê-se que, pela altura em que as crianças nascidas em 2007 tiverem 6 anos, as capacidades de processamento de um supercomputador excederão as de um cérebro humano. E apesar de ser difícil fazer previsões para mais de 15 anos, em 2049, as capacidades de um computador que custe 1.000 euros irão exceder as de toda a humanidade. O que significa tudo isto? Que a mudança acontece. Estamos atualmente a preparar alunos para empregos e tecnologias que ainda não existem, para que possamos resolver problemas que ainda desconhecemos. Sabia que existem estudantes na China, Austrália, Áustria, Bangladesh e Estados Unidos da América que colaboram em projetos todos os dias? Pergunta aos seus filhos: estás a fazer isto na tua escola? Pergunta ao diretor de turma: como está a ajudar o meu filho a ser instruído no século XXI? Pergunte ao conselho diretivo da sua escola: estão a providenciar os recursos e o treino necessários para preparar os estudantes a ter sucesso na sociedade do século XXI? Pergunte aos representantes políticos: agora que sabem tudo isto, que reformas deverão ser feitas ao ensino em Portugal? Qual é a vossa visão? O professor Gonçalo Grilo foi Ministro da Educação e é alguém que escreve muito sobre o ensino em Portugal. Muito obrigado por estar aqui hoje no Geração Hightech. Nós já vamos abordar algumas das questões que vimos nesta peça de forma mais detalhada, mas começo por lhe perguntar exatamente qual é a sua visão globalmente face ao que viu. Bem, para mim agora o programa é interessantíssimo. Este documentário dá uma ideia muito realista daquilo que é e daquilo que poderá vir a ser. E que, sobretudo, aquilo que podem ser os grandes desafios que temos pela frente. A minha ideia é de que estes números mostram, por um lado, o crescimento exponencial das tecnologias, das novas tecnologias, mas se nós olharmos para trás, isto é um pouco uma extrapolação do que se passou nos últimos 20 anos. Isto é, eu recordo-me, em 1966, quando eu terminei o técnico e fui para o laboratório de engenharia civil, existia um computador que ocupava 2 salas e que tinha uma capacidade, talvez, 1/1000º daquilo que nós temos hoje nestes computadores que utilizamos no bolso. Exatamente. E, portanto, o que nós assistimos nos últimos 30 anos foi esta explosão fantástica que se vai prolongar. Nós vamos continuar a assistir a este desenvolvimento fantástico das tecnologias e do conhecimento. E sente que a educação, desculpe interrompê-lo, acompanha esse desenvolvimento da sociedade? Não é possível. Isto é, o que nós temos que ter é a capacidade
para formar pessoas com uma grande formação de base e que sejam capazes de lidar com a mudança, que sejam eles próprios agentes de mudança e que sejam eles próprios capazes de se adaptar. Não há escola capaz de acompanhar um ritmo destes, porque este ritmo resulta das próprias pessoas que saem da escola. O futuro não se prevê. O futuro molda-se. E só se pode moldar o futuro se nós tivermos pessoas muito qualificadas. Pessoas muito qualificadas são pessoas que têm uma grande formação de base na língua materna, nas línguas estrangeiras, na matemática, na história, nas ciências da informação, mas que têm depois um outro conjunto de skills, de capacidades habilitantes, como se pode dizer em português, que tem a ver com o quê? Tem a ver com as atitudes e com os comportamentos. Tem a ver com a iniciativa, com a responsabilidade, com a capacidade para trabalhar em grupo, com a capacidade para arriscar, o gosto pelo risco, que é algo que a minha geração, por exemplo, não teve. E hoje em dia temos? Eu estou convencido que nós hoje temos uma população, quer ao nível das famílias, quer ao nível dos jovens, portanto, enfim, aqueles que têm hoje 15, 20, 25 anos, que já se convenceram de duas coisas. Primeiro é que não vão ter um emprego do Estado. E segundo, é que podem não vir a ter um emprego e podem ter que criar as suas próprias condições para desenvolverem a sua atividade profissional. A peça tem um conjunto de perguntas que são particularmente interessantes e pertinentes, que é quando a peça coloca o cidadão a fazer perguntas à escola. Os portugueses não gostam de fazer perguntas à escola. E as perguntas à escola são fundamentais, porque significam que nós somos exigentes perante a escola. E um dos problemas que os portugueses têm, um dos problemas que nós temos, é que nós somos pouco exigentes, em primeiro lugar, com nós próprios. E depois somos pouco exigentes com as instituições e somos pouco exigentes com a escola. Os pais, muitas vezes, querem que na escola é que os miúdos passem. Não estão preocupados se eles sabem, se não sabem, se estão preparados, se não estão. E a vossa peça coloca, no fundo, no cidadão a pergunta que ele deve fazer. Que é ir à escola e dizer: o que você está a ensinar ao meu filho? Qual é o tipo de formação que você quer atingir quando lhe dá esta e esta matéria? E quando trabalha desta forma? Porque hoje há aqui uma questão que eu julgo que é fulcral, que é a diferença entre sistema educativo e escolas. É que não há sistema educativo. O que há são escolas e cada escola é uma escola diferente do lado. E já agora deixe-me colocar-lhe uma questão, porque vimos isso também muito na peça e foi muito focado, porque é uma questão que está na ordem do dia em Portugal, que é o ensino público versus o ensino privado. Pegando nisso que estava a dizer e pegando nestas duas vertentes de escolaridade que temos em Portugal, público e privado, como é que encara as duas? Eu gostaria que daqui para uns anos nós não distinguíssemos as escolas públicas das escolas privadas, desde o pré-escolar até ao ensino universitário. Mas a verdade é que existe essa diferença hoje em dia, Estados Unidos, por exemplo, e se eu perguntar a uma grande parte dos seus telespectadores se Stanford é público ou é privado e Berkeley é público ou é privado, a esmagadora maioria dos portugueses não distingue uma da outra. Sabe que são duas boas escolas, sabe que são duas grandes universidades, das melhores universidades do mundo, tem não sei quantos prémios Nobel cada uma delas, mas não se distingue qual é a pública e qual é a privada. Eu também não vou dizer aqui qual é a pública e qual é a privada. Mas isso seria, digamos, é uma ideia um pouco utópica, dizer que nós não deveríamos distinguir o público e o privado. O que eu quero dizer é que o mais importante não é se é pública, é se é privada. Essa escola tem as condições para ser autónoma, para ter um projeto próprio, para ter uma liderança forte. Aspecto que também aqui foi referido. E um outro aspecto que foi referido na peça, que é muito importante, que é a estabilidade do corpo docente. Eu julgo que há três condições essenciais para uma escola funcionar bem, pública ou privada. Liderança forte, um projeto educativo bem concebido, isto é, um projeto que sabe o que quer, conhece os seus estudantes, conhece a família, conhece a comunidade em que está inserida e um corpo docente estável para que a escola possa ter, digamos, uma estabilidade